Os gringos que estavam acompanhando a final da Loud de casa estão falando muito mal do público brasileiro do Lock-in. Um dos posts feitos no Reddit é essa imagem e o título "Obrigado Fnatic por essa obra de arte". Na imagem são os brasileiros tristes depois da derrota da Loud na final do evento. Eles não parecem ter nada contra a Loud em si, mas contra os torcedores brasileiros do evento. Isso aconteceu porque o público brasileiro no evento estava vaiando a Fnatic tanto quando entraram no palco como em diversas jogadas feitas por eles no jogo. O público só gritava animado de verdade quando era a Loud acertando as jogadas ou quando ganhava os rounds. Fnatic laying claim to the map, laying claim to the site. It's all down to this. Less with the most ado, trying to spam it and Boaster starting things up. Man's gonna need a security. Not be ready for this. Going down so low, this last layer, final element to it. TP into the site though, it's a faster play by Fnatic still. They want to try and take this one before they can set up. Loud, anchoring the positions, Kawazine unknown. Did not know where the players were coming from still. Doubled up in hell. Here comes Les! And Loud are just demonic. And he just gets out the way. They seem to know though. They know the position and the dash into the wall. What a blunder. Loud quick to capitalize and look at the squeeze that's occurring. Leo has to back up, has to back away. No chat NA da live também, a galera brasileira tava spamando sem parar no chat deles. Não dava nem chance pros gringos comentarem um round ou algo do tipo. Era só loud pra todo lugar. De acordo com os gringos, a plateia tratou a Fnatic como lixo, isso sem mencionar as vezes que eles faziam barulho pra alertar os jogadores no palco. Isso foi dito por um dos gringos no Reddit. Outro cara disse que ouviu que os jogadores não podiam nem ouvir os barulhos do jogo em alguns momentos, que a plateia gritava demais. Were you able to hear the crowd in game? Yeah. And it's not because the headphones are bad, it's because the mics from the headphones are picking them up. So I hear it from like other teammates. Crowd is booing all the time out. Always fucking silent when we win the round. They both push him and he gets 2 kills. So we're like, yeah, let's fucking go. 12-11, and I just do this to the crowd because I'm like fucking emotional as fuck. I wanted to stand up, but I was like, okay, like in my head I'm like, I want to fucking stand up. But the other half of the brain is like, yo, dude, you need to get the fuck out of Brazil, like after you win, so like alive. So I'm like, okay, I'll do that. We get to overtimes. Okay, we got a kill. Let's slow it down. This is tough from Boaster. He was worried someone could have gone A-ramp, but now he's in the position to win the round. Smoke will fade at any moment. You've got to be kidding me! What timing was taken there? Just off the smoke. E guys, eu sei. Se você acompanhou o jogo, sabe o sentimento daquele jogo tá 11-3 pra gente e depois disso a gente simplesmente perde. A gota d'água pro público de fora depois do que aconteceu foi a Fnatic levantar o troféu, dar a entrevista e o Ibirapuera tá vazio. O evento não tinha acabado, já estavam saindo. Para eles, o público não respeitou a Fnatic. Eles não querem mais eventos no Brasil. Isso aconteceu também no Major que teve de CS. Um deles chegou a comentar que nunca ouviu uma única coisa boa sobre a comunidade brasileira do CS, ou do Valorant agora. Para ele não é nenhuma surpresa, a Riot nunca deveria voltar aqui. É patético e vergonhoso para uma comunidade inteira desrespeitar descaradamente o trabalho árduo que os profissionais fazem para chegar tão longe, sem mencionar o dinheiro e os recursos gastos para conseguir esse local apenas para esvaziá-lo antes mesmo de terminar. Durante a entrevista, o Boaster, capitão da Fnatic, chegou a agradecer a torcida brasileira. Ele disse que gostaria de agradecer mesmo que eles sejam os vilões. Ele agradece a todos torcendo. Para ele foi empolgante, foi uma experiência memorável. Ele comenta que quando estava perdendo de 11-2 e olhou pro público, sinceramente parecia uma cena de anime ou alguma coisa assim. Yes. Yeah, I'm more composed now. I'd like to thank everyone in the audience today. Even though, like, we're the villains, I really appreciated everyone cheering and, like, I don't know, shouting and stuff. That was really hype. It was a really memorable experience for me when we are 11-2 down and I'm looking at the audience, everyone up there. I was like, honestly, it feels like an anime or something. And then I'd like to thank everyone at home who supported us and our journey. And I'd like to thank my family for watching my games, even though I'm giving them anxiety. And I'd like to thank Yinsu for all the support as well. Much love. And yeah, thank you everyone. Tá aí, ele agradeceu a torcida, né? Ele falou que quando ele tava 11-2 lá, que ele via a galera vibrando e parecia uma cena de anime também, né? E conseguiu agradecer todo mundo, agradeceu a Inso, agradeceu todo o pessoal e a torcida brasileira principalmente. Alfred, you wanna... E pra quem tá bolado com o público de fora, essa visão do público de fora acontece porque eles não sabem de tudo que aconteceu no evento. Meu canal antigo foi deletado, se você tá me encontrando de novo, se inscreve, tá? Esse canal é novo. Então o vídeo que eu explico sobre toda a polêmica do evento foi de Americana já.
Mas vou dar uma breve explicada pra vocês. O Ibirapuera tava um completo forno, todo mundo que tava lá comenta isso. Os gringos não estavam presentes no evento pra saber como tudo aconteceu. Todo mundo tava suportando o calor daquele local porque era o Brasil ali, e era todo mundo unido em uma só causa. Mas depois que nós perdemos, fica difícil suportar todo aquele calor sem a adrenalina do momento, sem aquela animação que tinha antes. Lá não tinha ar-condicionado, eram ventiladores. É um ginásio antigo e sem ar-condicionado. Os ventiladores não davam conta de todo mundo, não era suficiente. Outros eventos que a Riot Brasil organizou, diferente desse que foi a gringa, foram em outras épocas do ano em que as pessoas usavam até casaco, era outra coisa. A água lá dentro era R$ 8,00 por 300 ml. As filas, de acordo com eles, eram gigantescas, não dava pra ficar lá. Primeiro, o Lock-in foi vendido pra gente como o maior evento da história de Valorant e R$90 por dia de Lock-in. Então, cada dia eu paguei R$90 pra entrar. No primeiro dia que eu fui, no dia 13, tava sendo dito que podia água lacrada. Eu tinha levado uma água de casa, né? Eu não pude, tive que jogar no lixo, comprar uma lá dentro. Mas depois, já no terceiro dia, já não podia mais água nem lacrada. O que configura a venda casada, mas ninguém precisa saber. Pô, beleza, eu tive que jogar minha água no lixo, quero entrar, tô com sede. Você vai ter que fazer um cartão que custa R$5, depois a gente fala melhor sobre ele, mas você vai pagar R$5 pelo cartão, porque lá eles só aceitam esse cartão, você não consegue pagar de outra forma. Você vai entrar, vai comprar esse cartão e vai comprar água, que é R$8, 300 ml. Essa é a garrafinha, tá aqui do meu lado, isso aqui, R$8. Então você vai ter gasto R$13 em uma única água, se tu quiser tomar só ela o dia inteiro do seu jogo. O público brasileiro também não fala o idioma deles, então talvez não quisesse assistir a entrevista em outro idioma. A tradução não era simultânea, era um resuminho depois de tudo que o cara falava. Principalmente porque, como o próprio Tichinha comentou, a sonoplastia estava ruim. Não dava pra ouvir a narração dos comentaristas, principalmente com a barulheira. Mesmo em momentos mais tensos, que a galera ficava mais quieta, fazia menos barulho, não se ouvia direito a narração. E o Tichinha concordou, tava meio estranho o áudio. Diversas pessoas também relataram que os organizadores e os seguranças estavam colocando a galera pra fora do evento. Isso logo depois da partida acabar. Isso aconteceu durante outros dias também, não foi só naquele. Imagina que seu time perde depois de 6, 7, 8 horas de puro sofrimento. Começamos perdendo de 2-0 para chegar no 2-2, no quinto mapa, com toda a vantagem, e a gente conseguiu perder. A última coisa que você quer quando perde algo assim é ficar naquele forno. Você quer ir pra casa, quer ir beber, fingir que aquilo não aconteceu. Loud e Fnatic, uma final de Valorant no Brasil, é o que o capitão da Fnatic falou. É o herói e o vilão batalhando, e nesse caso o vilão, entre muitas aspas, ganhou. Pra nós, brasileiros, é como se nós estivéssemos naquele palco também. A gente sente o que o jogador sente. Durante muitos anos, nós fomos esquecidos durante esses eventos, então sempre torceremos ao máximo quando somos nós ali. Não é só a Loud. Pra nós, é o Brasil inteiro sendo representado por eles. Quando é o Brasil lá fora, a gente torce pra Fúria, Loud, seja quem for. O importante é que é o Brasil ali. Tiveram pessoas no evento que comentaram que a galera aplaudiu a Fnatic sim, mas muitos estavam morrendo de calor e os seguranças pediam pra galera sair depois da partida. No vídeo do Smoke Media aqui no YouTube, uma galera relatou a experiência de estar lá. O Wang, que acho que esse é o nome dele, disse que ele foi um dos poucos que ficou e só conseguiu até a segurança expulsar ele. Ele teve que ficar assistindo de baixo, quase saindo, porque mesmo se você escolhesse ficar lá, a galera estava sendo quicada. O Oli também disse uma coisa interessante. Em diversos compilados de jogadas brasileiras em campeonatos e os gringos reagindo, eles estão sempre torcendo contra. Seja a Europa, a Latam, a Coreia, parece que eles nunca ficam felizes por nós. Mesmo quando a gente ganha e mostra resultado, ainda desmerece nossas conquistas. Então, de acordo com ele, a gente criou essa irmandade de ser nós por nós e acabou. Até o Tarek recentemente fez um comentário durante o Lock-in dando a opinião dele sobre como é a plateia brasileira. I think the Brazilian crowd is amazing when the Brazilian team is playing. Yep. And I think that Brazilians also do realize this, and there are Brazilians that are taking note of this, that, you know, it is becoming a common theme of they show up for the Brazilian teams and players, but they don't show the same love to other teams. And my message to them is for the Brazilians to start spreading word amongst other Brazilians that, hey, tournaments are not going to be coming back if this is the case. Like, this is pretty sad, I'm not going to lie, and I hate to touch on it but it's very real and it's very true. But the fact that the winning team is giving their interviews and doing it live in front of basically nobody in the audience after they just put on a hell of a performance, it doesn't do it justice. So my message to Brazilians is to please advocate for fellow Brazilians to start showing love for these other teams, because otherwise, just like I said, you know, Riot's not going to want to come back, and I think being here is important. Like, this is a big part. It's a big part of the game. Brazil is such an important aspect of it all, so I think we want to be here. You can't push us away like that. Yeah. Could you imagine had Loud not been in the final?
Yeah, for example, Right? and Like- that's scary to think about because it would have sucked if the audience, didn't show up, and that was a similar problem at the CS:GO Rio Major too, Yeah. where a Brazilian team wasn't playing. Xperia? And so I really think there are Brazilians that are aware of this, and they just need to spread word to others to like, hey guys, like. Tournament organizers are not going to come back if this is how we're treating the other teams. I don't mind the booing, honestly. Yeah, the booing's I fine. love The it. booing's I love dope. it. I love it. I The actually booing's love dope. it. Booing is awesome because it shows like it creates more hype. It creates the home turf advantage, and that should be a thing. But the side of it where it's like if it's not for Brazil, it's not for anyone. I can't get behind that, and hopefully that does change slowly. Because I'm sure they're starting to realize it too. Grande parte do que ele fala é verdade dentro do que ele viu do evento como alguém de fora. A galera não comparecia no evento porque durante muito tempo a Riot não vendeu todos os ingressos, tanto que depois eles fizeram um sistema de cancelar ingressos. A Riot não vendeu tudo e já estava esgotado, então quem queria ir não conseguia e o Ibirapuera parecia vazio. Já nesse caso, eu entendo a visão dos gringos, mas foi uma derrota muito amarga pra gente. Todo o contexto, todas as horas que a galera ficou ali, é difícil se manter se aquele não é seu trabalho. Eram 8 e pouca da noite, acho que 9 horas talvez, a galera teria que ainda pegar condução pra ir pra casa, pedir um Uber, talvez quisessem parar pra comer ou algo do tipo. Dependendo do horário, fica difícil e perigoso na volta, a gente mora no Brasil. Então pra quem vive nessa realidade, é compreensível. Pra eles de fora que talvez possam andar livremente 2 horas da manhã, dá pra ficar mais um tempinho, dá pra curtir um pouco mais. Mas tudo levou a isso e mesmo tentando ser imparcial aqui, eu não consigo culpar a galera que saiu. O que vocês acharam sobre a fala do... Ah, isso aqui é legal. Eu ia até falar depois, mas pode falar agora. Sobre a fala do Tariq que a Riot não vai voltar a fazer evento no Brasil porque a torcida desrespeitou a Fnatic. Deixa eu até começar isso aqui porque vai voltar a ter evento no Brasil, tá? Só pra deixar muito claro. Isso não tem essa de não vai voltar a ter. A gente já teve um monte de eventos, tanto de LoL quanto de Valorant. Tava na final. O time que eles estavam loucamente torcendo perdeu do jeito que perdeu. Você foi do êxtase supremo ao limbo da morte em minutos. Eu acho super compreensível a galera sair, tá ligado? Eu acho que a galera nem saiu por causa disso. O jogo acabou tarde. Também tem isso, a galera tem que voltar pra casa. Tem que ir embora. A gente vive uma realidade diferente dos outros, querendo ou não. Aqui não é esse mar de rosas, é perigoso. Tem que pegar metrô, ônibus. Sim, o transporte podia fechar a qualquer momento ali. Pô, você vai ficar esperando até outro dia, 5 horas da manhã pra ir embora? Exatamente. Tem como. Porque às vezes um Uber sai muito caro. Já tava caríssimo lá, porque todo mundo saiu ao mesmo tempo. Ainda mais dinâmico ali, sim, né? Sim, então, querendo ou não, é muito aceitável isso. A torcida ter ido embora. E isso envolve muita coisa também, eu acho, mano. Eu tava vendo até o Spacão comentando bastante sobre isso. Porque, tipo, querendo ou não, mano, a gente quase nunca tem evento. Você não cria paixão por torcer pra um outro time aleatório. Exatamente. Os caras, como talvez estão recebendo isso tantas vezes, eu vi o Spacão falando sobre isso, receberam tantas vezes, e eles têm na cultura deles, não, beleza, então gostei desse time aqui, eu vou acompanhar um pouquinho mais ele, mesmo que não tá no Brasil. A gente não, mano, a gente tem um time brasileiro, a gente vai torcer pro Brasil e acabou, tá ligado? E outra, assim como eles agora, de certa forma, vamos botar entre muitas aspas, desprezam o Brasil depois do ocorrido, depois de sermos tão desmerecidos por tantas pessoas de fora durante tanto tempo, é óbvio que também não veremos com bons olhos, digamos assim. O brasileiro em si é muito acolhedor e gringos são muito bem tratados aqui. Mas a gente pode dizer o mesmo lá fora? Como, por exemplo, casos de pessoas sofrendo xenofobia por estarem falando um idioma diferente perto de moradores que falam o idioma local. Essa reclamação dos gringos é meio fácil de se fazer quando você está sentado em casa, com ar-condicionado, comendo, bebendo na hora que você quer. Agora quem ficou lá durante aquelas 8 horas, 9 horas no calor, enfrentando fila pra comprar água, fila pra comprar comida, sem ouvir direito o jogo, a última coisa que você quer é ver o cara que derrotou quem te representava, derrotou o Brasil falando em outro idioma sem você entender. Você quer ir pra casa e lamentar aquele 11-3, o jogo que era nosso e foi entregue pra eles. Só quem sabe o que a gente passa aqui no Brasil somos nós. E apesar de ter ficado meio feio na transmissão, eles dando entrevista e o estádio vazio, o ginásio vazio, só nós sabemos o perigo que é andar à noite nas ruas desertas de São Paulo. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se sua opinião é diferente da minha, comenta aí embaixo, vamos discutir sobre o assunto. Apesar de concordar em parte com o que eles disseram, eu tenho minha visão como brasileiro e compreendo nossa luta diária. Apesar também do evento ter sido um sábado, ainda é perigoso andar nas ruas durante a noite, e como alguém que vive no Rio de Janeiro, eu sei na pele como é que é. Não posso jamais ficar chateado com as pessoas que estavam lá e decidiram sair depois que a partida acabou.
Eu não aguento o calor no conforto da minha casa, imagina num lugar lotado de pessoas suadas junto comigo, mano. Esse vídeo fica por aqui, guys. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo pra fortalecer o canal. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. O canal antigo foi deletado, esse é meu canal novo. Se você chegou aqui agora e lembra da minha voz, lembra dos meus vídeos e tá com pouco vídeo aqui por conta disso, o canal foi deletado, mas eu vou fazer um vídeo explicando em breve, tá? Não esquece de me seguir no Twitter, Instagram e TikTok. Você saberia que o canal foi deletado se você me seguisse no Twitter, então dá uma passadinha lá, dá uma forcinha pro pai, valeu? Guys, muito obrigado por me assistir até aqui. Eu fico por aqui. Até mais, guys. I'm